vamos gravar agora mais um episódio de podcast e a gente vai falar sobre a minha vida, a minha trajetória. Vou me apresentar um pouquinho para vocês de uma forma não formal, né? De uma maneira não formal, trazendo a minha história de vida, né? Eu acho que é super interessante a gente. Eu também vou trazer resgates aqui nas perguntas, algumas perguntas que o pessoal, a equipe separou aqui, que são muito comuns, é, que vocês acabam perguntando no Instagram, no Stories. Então a gente selecionou aí essas perguntas e junto com elas explicar um pouquinho da minha trajetória, me apresentar para vocês. Não é fácil falar da vida da gente, é fácil falar da vida dos outros, hein? Vamos ver se eu consigo aqui. Primeira pergunta, então, como que eu escolhi a medicina? Vocês sabem que essas perguntas eu não respondo habitualmente, assim, né? Então eu vou pensar aqui junto com vocês, né? Eu acho que tiveram alguns momentos na minha vida que me fizeram optar por essa especialidade, né? A área da saúde. O primeiro ponto, eu acho que foi desde a minha infância. Eu tenho uma irmã que ela tem asma brônquica, então eu cuidava. A gente tem diferença de 5 anos, né, de idade. Então, quando a minha irmã tinha 3, 4 aninhos, eu tinha 8, 9. E aí, nas crises, né, ela é muito atópica, alérgica. Nas crises de broncoespasmo que ela tinha na madrugada, ela me acordava, né? E aí eu já sabia as gotinhas, né? Na época a gente usava Berotec e Atrovente. Quem tem idade correspondente vai se identificar. E aí eu montava o sorinho dela e fazia a inalação. Então esse cuidado, né? E via ela melhorar e ela voltava a dormir. Então esse cuidado e essa melhora, eu acho que foi um ponto muito determinante, assim, de querer aprender e querer saber um pouco mais e poder ajudar a minha irmã que sofria tanto, né? Era tão doentinha desde sempre. Até hoje, essa irmã dá trabalho. Tô brincando, Dani, um beijo. Eu acho que esse ponto foi um ponto importante. O segundo ponto foi a identificação pela especialidade mesmo. Quando você passa ao longo da sua vida, né? Você sabe se você é melhor, se você gosta mais de estudar literatura, história, geografia, matemática, ciências, e aí você vai tendo essa predisposição. E eu amava biologia, então eu amava quando falava de corpo humano, eu queria saber mais, eu queria entender. Então eu percebia que ali estava a minha luz. Eu não era muito boa quando tinha que falar sobre história, literatura, geografia, era de humanas. Muito pelo contrário, nunca fui uma boa comunicadora, não sei escrever tão bem quanto alguns colegas que eu admiro profundamente. Me esforço, é suado para eu fazer textos, enfim. E aí, estudar corpo humano era uma coisa que eu amava. Então, desde ali da minha infância, também eram as minhas melhores notas. E eu pensava assim, eu preciso fazer algo que eu sinta prazer, né, em viver. Acho que, então essa foi uma decisão muito objetiva mesmo, sabe? Eu não optei por fazer medicina como algumas pessoas falam que foi uma luz que veio, né? Que senti que nasci para aquilo. Não, eu ponderei racionalmente mesmo o que eu gostava, o que eu achava que fosse me fazer bem. E ali foi um terceiro momento que eu acho que hoje, que eu acho que conta muito, na minha infância, né, durante a minha escola, até o meu colegial, eu estudei sempre em colégios que tinham um fundamento religioso importante, né? Não necessariamente uma determinada religião, mas que propagavam ensinamentos nos quais a gente aprende que a gente precisa se dedicar para os outros, né? Que a gente está aqui para ajudar as pessoas, e quando a gente ajuda as pessoas, a gente recebe muito mais em troca. Isso foi muito enraizado na minha formação, né? E eu vi isso agora, depois de adulto, quando a gente vê os filhos, né? Os filhos estão crescendo, se formando,
e a gente entende o quanto aquilo está na nossa raiz. Então, esse ponto também foi um ponto muito decisivo, de optar por uma profissão que diretamente, talvez a medicina seja uma coisa mais direta, tem tantas outras que a gente ajuda, né, as pessoas, não é só a medicina, próprio direito, enfim, próprio marketing ajuda muitas pessoas, né, a serem felizes, atores, atrizes. Eu não acho que é um merecimento só da medicina, mas a medicina talvez tenha um envolvimento muito direto, né? E então esses 3 pilares eu acho que foram os que me direcionaram assim para a escolha dessa profissão tão linda que eu adoro viver. Você sabe que quando a gente vai passando na faculdade, no internato, no quinto, sexto ano, os professores em cada estágio eles já vão perguntando, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque daí, logicamente, quando você está no estágio da anestésio, se você vai fazer anestésio, o professor te puxa para aquela especialidade. E eu não tinha nada. Eu fui decidir fazer ginecologia no final do meu sexto ano, ou seja, eu tinha passado por todos os estágios. E aí eu falei, eu vou fazer isso. E isso foi muito conflitante, assim, porque durante o meu internato eu fiz monitorias em outros estágios. Esses professores se decepcionaram até por eu não seguir o que eles tinham de propósito, né? E aí eu decidi nos 45 do segundo tempo que eu ia fazer essa especialidade. Porque eu não sabia, eu gostava de tudo que eu passava, eu tinha prós e contras de toda especialidade, eu passava pela cirurgia, eu adorava, eu passava pela dermato, eu adorava, eu passava, mas tinha coisa que eu não gostava, claro, mas sim, falava, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu acabei optando por ela, porque eu comecei a entender um pouquinho melhor como que eu era, né? Como que a Karen é, o que a Karen gosta, né? E aí eu vi que eu queria uma especialidade que eu pudesse atuar em todos os âmbitos. Que se eu quisesse atender a paciente no consultório e operar, e às vezes entender um pouco mais do lado de imaginológico dela, eu pudesse. Então, eu acho que a ginecologia, ela traz esse espectro enorme de ação, né? Se eu amanhã quiser fazer só imagem em mulher, eu consigo. Se eu quiser fazer só centro cirúrgico de mulher, eu consigo. Se eu quiser fazer só clínica de mulher, eu consigo. Então, ela traz esse lado geral de uma saúde ampla e ela traz a subespecialidade, se eu quiser. Então, eu achei que ela é uma especialidade riquíssima, né? E por incrível que pareça, ao longo da minha vida, eu fiz isso. Teve fases na minha vida, por exemplo, as minhas fases de gestação, que eu só fiz imagem em mama. Teve fases que eu fiz muito mais centro cirúrgico, porque estava super envolvida e o volume era grande. Teve fases que eu dei uma parada de centro cirúrgico e fiz mais só consultório, clínica, né? A clínica em si. Então, a beleza, eu acho, quando alguém me pergunta, quando vem estudantes de medicina ou amigas, né, do filho, perguntando assim, o que eu faço? Eu super defendo a área e acho que ela é muito rica para o que for. Então, a minha decisão foi de fazer ginecologia e obstetrícia, muito mais pela ginecologia do que pela obstetrícia nesse primeiro momento. Tanto é que a minha subespecialidade é em G. Eu fiz depois mama e depois eu fiz imaginologia mamária. Então, fiz a ginecologia, depois mama e depois imaginologia mamária. Mas não larguei a mão da obstetrícia porque ela te enrosca de um jeito, ela é tão apaixonante que ela faz com que você não consiga libertá-la da sua vida. Então, ainda faço obstetrícia, menos do que a gineco, bem menos, e com muito amor e carinho, e me realizo, assim. E digo isso também ainda até hoje, né? Fases que eu tô mais bem preparada fisicamente, eu acabo abraçando essas 3 vertentes da área. Fases que eu tô mais cansada, eu vou mais para uma vertente, fecho a agenda de outras, e assim a gente vai conduzindo a especialidade com muito amor e carinho. Como eu cheguei até aqui? Eu cheguei assim em Campinas, fiz a faculdade aqui em Campinas,
e fui fazer especialidade fora, tanto a da ginecologia foi fora de Campinas, quanto a da mama foi fora de Campinas, e quando eu voltei já com essa cabeça para ser aberta a qualquer porta, entrar em qualquer porta que me abrissem, né? Então, eu acho que a minha ainda tenho muito, né? Tenho muitos sonhos e muito para crescer, mas eu acho que foi isso, foi toda a porta que me foi aberta, eu nunca disse não. Nunca disse não para nenhuma porta que foi aberta para mim, mesmo que eu mais perdesse do que ganhasse num primeiro momento. Então, mesmo que eu sabia que aquilo talvez não fosse me trazer tantas coisas, mas em muitas situações da vida a gente descobre que até isso é imprescindível que aconteça na sua vida. Então, eu fui feliz em tudo o que eu vivi, assim, até hoje. Então, eu já passei em atendimentos pelo SUS, já fiz posto de saúde de cidadezinha bem do interior, que a gente tinha um vínculo muito grande com todos os funcionários do posto, com a população. Nessa época, eu fazia aulas para as escolas de doença sexualmente transmissível, sobre anticoncepção, para os aluninhos de quinta a oitava série, a gente fazia todas as sextas-feiras. Enfim, fazia campanhas mesmo, né, para a comunidade. Passei a atender em serviço do SUS como subespecialista, subespecialista, que é em imaginologia mamária, laudando as mamografias. Dei muitos plantões, fazendo urgência, que eu amo fazer urgência, né? E era muito feliz na época do plantão. Um dos motivos de escolher a especialidade é por gostar de urgência. E, enfim, fazia plantão tanto no SUS quanto em hospitais de convênio. E hoje acabo fazendo mais consultório, atendendo as minhas pacientes com a minha cara. Quando você vai para o consultório, você busca o consultório, você traz mais o que é a sua luz, né? Você consegue fazer melhor o que você gosta, porque você tem uma abertura maior de trabalho. Você consegue, no seu dia, fazer as doideiras que vêm na sua cabeça, né? Para poder oferecer o melhor para o paciente. Então, aqui, desde a escolha do tipo de avental, do tipo da cadeira, aonde a paciente vai circular, como que ela é atendida ao telefone, como que eu quero que a minha secretária faça esse atendimento, aonde ela vai fazer os exames. Então, você individualiza com a sua cara mesmo, e aí eu acho que esse é um dos momentos mais legais da profissão. Nisso eu estou me aperfeiçoando constantemente, porque ainda falta muita coisa entre erros e acertos, mas eu estou nesse esquema há 8 anos, né? Que é um dos esquemas que eu mais queria chegar desde lá de trás, desde a minha formação. E ainda tem coisas boas para crescer. Diariamente, né? Diariamente a gente tem eu acho que essa avaliação diária ela é muito feita por mim, que eu particularmente não gosto disso na minha personalidade, de, recolocar assim, tudo que eu tive de acerto e de erros no dia, né? E aí, dentro dos erros, olhar para isso com muito carinho e muita atenção, porque, obviamente, os erros te fazem crescer muito mais do que os acertos. Então, não costumo muito olhar para os acertos, olho muito para as críticas e erros. Brinco até com o meu marido toda vez que eu vou fazer uma aula, uma palestra, eu falo, eu quero críticas, não quero elogios. Então, no dia a dia, eu acho que a gente pontuar todos os erros e desenvolver novos caminhos, uma nova logística para que esses erros não se repitam. Então, acho que isso é um aperfeiçoamento diário e é o que traz excelência, né? Então, fazer muito do que você faz, quanto mais você faz, melhor você fica. E cada dificuldade você aprender isso. Então, trazer aquilo na sua cabeça, né, do que aconteceu, e trazer novas estratégias para que aquilo não aconteça novamente. Isso, então, dentro da prática da clínica, né, do atendimento, enfim, vamos dizer, enquanto administradora do consultório. Então, como a paciente chega, como ela é atendida, como ela sai, todo esse cuidado, eu acho que ele está envolvido não só o momento que ela está comigo dentro da sala. E do ponto de vista da medicina, né, estar constantemente dentro do que tem de novo, né? Então, investimentos em
pós-graduação, em fellows, em cursos. eh, eu gosto particularmente do que o que tem de novo, assim, de trazer a novidade, de trazer isso para a mulher, assim, a carinha que elas fazem quando você consegue melhorar alguma coisa na vida delas e fazer diferença é muito gratificante. Então, quando você traz o que tem de novo, novo científico, né? O que tem respaldo científico, não é o novo sem a gente ter um respaldo científico. A gente tem que ter um número, quando a gente fala de respaldo científico, é um número de respostas dentro da população, né? Um número de respostas benéfico dentro da população. Então, quando você traz isso para o consultório ou para o seu dia a dia, é muito gratificante, porque você consegue melhorar condições de pacientes que já são suas há alguns anos que você não conseguia. Então, é, e essa busca constante, né, de atualizações, embora seja meio clichê isso, né, eu sempre escutava médico, médico não para de estudar nunca, né, e é meio clichê essa frase, mas de fato ela é super importante, né, o estudar dentro desses novos conceitos, e ainda mais em época, né, de internet, que o volume de informação é rápido e é um volume absurdo, né? Eu sou formada de uma época que a gente não tinha telefone celular, né? Hoje em dia, você tem as revistas de publicação médica, assim, disparando trabalhos científicos constantemente. Então, isso tem que ser visto, não tem como. Tem que ser visto sempre, constantemente, para que você traga sempre o que está de melhor e mais novo para vocês. Então, como eu vejo a medicina daqui para frente? A medicina mudou muito, né? Assim, o exercício da profissão, né? De certa forma, mudou muito nesses 20 anos que eu atendo. Então, como eu disse, eu atendo, eh, venho de uma época que a gente não tinha telefone celular, né? E aí hoje, sei lá, os celulares que são pequenos computadores na mão e tudo, e aí a internet, enfim, né? Rede social, tudo mais. O que eu vejo de diferente é que existe essa história rápida, né, de informação, esse acompanhamento, cada vez mais a gente vai precisando de um acompanhamento mais rápido. Em um dos podcasts eu cheguei a falar sobre isso, antes era assim, era uma revista, né? Na época, lá atrás era a Veja, então o que saía na Veja, saía uma reportagem de medicina, você ia, lia, e aí as pacientes falavam daquilo nos próximos 15 dias. Mas aí você lia a reportagem, estava tudo certo, e você sabia argumentar e contra-argumentar o que estava certo e o que estava errado naquela reportagem. Hoje não, né? Às vezes as pessoas chegam com informações aqui que você não acompanha. Como que você vai argumentar ou contra-argumentar, sendo que às vezes a interpretação da pessoa até está errada em cima do que ela leu. Então, é muito mais desafiador essa evolução, as mulheres estão tendo mais informações e também isso tem um lado bom, né? Tudo é muito mais falado, existe uma revolução também de libertação, de melhora da vida da mulher em vários aspectos. Acho que o primordial hoje em dia é a questão da sexualidade. Isso está sendo bem revolucionário. A gente vai fazer podcast sobre isso também, porque daí é um ramo à parte, assim, tem muito a ser falado. E daqui para frente, além disso, o que eu acho que teve de mudança isso foi também muito impactante, é a questão da hierarquia, assim, né? Antes a gente tinha, quando eu comecei a atender, uma posição do médico muito como eu falo, né? E você vai seguir essa recomendação. Hoje não, a gente tem uma decisão compartilhada, né? O paciente é corresponsável por aquela decisão. Você explica a situação, explica prós e contras, e você decide junto com a pessoa o que ela quer para a vida dela. Isso em todos os ramos. A obstetrícia já tem isso há um tempo, acho que ela foi meio pioneira nessa decisão compartilhada, e isso está trazendo para outras especialidades. A decisão ela acaba sendo só hierárquica quando eu tenho questões relacionadas a risco de vida. E acho, claro, que até a própria paciente quer que essa decisão seja bem imperativa e determinante em relação ao médico. Então, tem momentos que a gente segue essa hierarquia e tem momentos que a gente faz decisões compartilhadas. Daqui para frente, eu acho que a gente vai ter muito disso, mais disso, essa corresponsabilidade e esse protagonismo. Nós somos os responsáveis pela nossa vida e pelas nossas decisões. Então, o médico já não é aquele médico que dá aquele discurso de bronca, que você não fez o que ele mandou, enfim.
Isso realmente foi muito diferente. Eu peguei toda essa evolução e daqui para frente eu acho que a tendência é essa. O segundo ponto que não dá para abrir mão é essa questão do digital, né? Então, o conversar com muitas pessoas que antes era no boca a boca, agora não. Conversa é por aqui, né? Através do podcast, da rede social, do WhatsApp, enfim, a rapidez de disseminação de informação é muito grande. Não tem como o médico não estar mais aqui, porque esse é o canal de comunicação. Para eu chegar, né? Lembra quando eu falei que eu fazia aula lá no SUS? Antes, para eu chegar numa população de informação numa população grande, né? Eu ia lá na escola e dava aula, né? Para aqueles aluninhos, né? Sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre anticoncepção. Agora eu faço um vídeo, né? E eu atinjo essa população, atinjo outra população. Então é incrível assim o que essa ferramenta traz. Cada vez mais eu quero estar aqui presente. É desafiador, a gente sua, fica nervosa. Eu não gosto, não é nem um pouco confortável. As pessoas falam, mas você faz com muito primor, gente, mas vocês não sabem o que a gente passa por dentro, tá? A gente disfarça bem. Mas eu acho que o ganho é muito maior, faz parte da nossa vida educar a saúde para vocês, né? Assim como vocês têm educador, professor que educa português, matemática, o médico, ele é um educador em saúde. Eu acho que isso faz parte da profissão. E aqui você consegue, no digital, você consegue promover isso em larga escala, né? Então, cada vez mais eu quero estar aqui junto com vocês. Obrigada pelas perguntas que vocês fizeram e cada vez mais que vocês, se vocês fizerem outras, a gente grava um segundo momento de trajetória pessoal.